Boa tarde, gente. Meu nome é Vinícius Veloso, sou repórter do Metrópolis. Hoje estou aqui com o Kleber, diretor de O Agente Secreto. E eu queria começar perguntando para você sobre a montagem do elenco desse filme, né? Esse filme reúne atores que já são conhecidos no meio do cinema nacional, tem outros que estão despontando por agora. E eu queria saber de você como é que foi reunir essa trupe, esse elenco para poder fazer esse filme. É um dos aspectos mais belos de preparar um filme, é achar os atores e atrizes que vão trabalhar no filme. Eu tenho 54 personagens, eu acho, nesse filme. E eu gosto muito da ideia de trabalhar com grandes atores profissionais e grandes atores que nem sabem que são grandes atores, entendeu? Eu gosto muito da ideia de ter uma variedade, diversidade de rostos, de caras, de tipos, biotipos, nos meus filmes, porque eu acho que o Brasil é assim. E eu estou muito feliz com o fato de ter trabalhado com um grande ator como Wagner Moura. Eu escrevi o roteiro para ele. E trabalhar com muita gente que nunca nem tinha feito um filme. Laura Lufezi, por exemplo, o primeiro filme dela. Eu vi o vídeo que ela mandou como teste. Interessante essa menina. Aí a gente vai conversar com ela em São Paulo. Muito interessante essa menina. Aí faz um teste. Ok, esse é o papel. Então é tudo feito de maneira muito orgânica e eu não trabalho com um sistema de estrelato. Eu trabalhei com Wagner, que é uma estrela, mas eu também tenho pessoas que absolutamente não são famosas. Eu tenho Maria Fernanda Cândido e eu tenho Tânia Maria, que veio do sertão do Rio Grande do Norte. Tinha trabalhado com a gente em Bacurau. E é uma grande atriz que nunca tinha atuado dessa forma, né? E a Dona Sebastiana tá ficando famosa internacionalmente. E eu acho que quando o filme for lançado no Brasil, ela vai virar uma estrela, né? Então, para responder a sua pergunta, eu gosto muito da diversidade de rostos, né, nesse filme. Eu acho que cada rosto ajuda a contar uma história. Eu queria aproveitar que você tocou no assunto da Tânia para falar mais especificamente sobre ela, né? Ela é uma atriz de 78 anos, se eu não me engano, e a gente vive num período em que muitos atores e atrizes mais idosos reclamam da questão do etarismo, né? Da falta de espaço nas Sim. produções audiovisuais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha da Tânia para esse filme, por que que você resolveu apostar nela mais uma vez como atriz? Porque em Bacurau ela tem uma fala e todo mundo lembra dessa fala. Que roupa é essa, menina? E eu escrevi uma senhora de 77 anos no filme que seria muito importante para mim e eu não consegui não pensar nela quando eu estava escrevendo Dona Sebastiana. É quase como se eu tivesse escrito Dona Sebastiana baseado em Dona Tânia, sem saber se ela interpretaria Dona Sebastiana. Bem confuso. A voz de 50 anos de cigarro, o jeito de falar, a personalidade, cheio, né, de caráter. É muito ela mesmo. Então, e ela é uma espécie de mãe galinha, né? Ela tenta proteger todo mundo, ela tenta dar energia boa para as pessoas num momento difícil. Vamos mudar esse clima, eu vou botar uma música. É uma personagem que eu gosto muito, eu tenho muito orgulho do trabalho que ela fez, eu tô muito feliz por ela, né? Perfeito. Esse filme, ele tem momentos, assim, que são de explosão, assim, de felicidade, de alegria, mas na minha opinião ele termina de uma forma um pouco melancólica ali, né. E eu queria saber de você, nessa atual conjuntura que a gente vive aqui no Brasil, como é que você vê esse crescimento de produções que trazem essa questão da resistência, né, em cena, se você acredita que é importante que tenham mais produções falando sobre isso também? Eu acho que a vida toda é uma resistência, né? A gente tá sempre lutando contra obstáculos e cada um tem suas batalhas, né? Todos nós. Eu acho que é um tema orgânico, natural pro cinema. Eu admito que eu fiquei um pouco
Eu não sei se era exatamente o que eu estava querendo fazer quando Aquarius e Bacurau foram lançados e essa palavra aparecia o tempo todo, né? Resistência. Mas eu entendo, politicamente, foi exatamente o momento em que o Brasil começou a azedar e aqueles filmes que falavam sobre reações dignas diante da barbárie, da falta de educação, da ignorância. Tanto em Aquários quanto em Bacurau. E esse filme, sim, eu acho que ele tem um fator forte de resistência, mas é quase como o que eu falei hoje de manhã na coletiva. Eu não sentei para escrever um filme político. E eu também não sentei para fazer um filme sobre resistência. Mas admito que talvez o Agente Secreto tenha uma interpretação possível de resistência, sim. Porque nos piores momentos a gente resiste, né? Perfeito. Eu queria perguntar para você também um pouco sobre o atual momento do cinema brasileiro, né. Eu avalio como um bom momento, estão saindo bons filmes, né, os filmes estão conseguindo ser protagonistas nos festivais de cinema, mas nem todos eles conseguem ter a mesma, como é que eu posso dizer, o mesmo rendimento no mercado comercial dos cinemas, né, quando eles vão para as telas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que os filmes atuais, na sua opinião, eles precisam ter para que eles consigam render tanto nos festivais quanto nas salas comerciais de cinema, assim, se tem alguma fórmula que você consegue perceber, assim, para dos filmes consigam render nesses 2 circuitos diferentes. Não existe fórmula pronta, porque se ela existisse, ela fosse eficaz, ela garantiria múltiplos sucessos todos os anos, o tempo todo. Isso não acontece, não. O que é importante é a gente defender as políticas públicas que garantam a consistência e a constância, né, do apoio, do incentivo. Porque quanto mais gente fizer filmes, mais possibilidades a gente vai ter de identificar novos talentos e novos filmes, né? Novos talentos, novos filmes de novos talentos, ou novos filmes de talentos consolidados, né? Mas o que eu sei é que 30 anos atrás, Marte 1 não existiria, da Filmes de Plástico. Não existiria. Porque ninguém fazia filme em Contagem. E aí, quando Gabriel e Maurílio começam a fazer filmes, é uma construção, né? Aí faz o Contagem, aí faz o outro curta, e depois o outro curta, aí faz o primeiro longa, e isso vai construindo, né? Então a gente tem que defender as políticas públicas como uma fonte de filmes a serem feitos. Agora a fórmula, eu não sei. Eu não acho que o Agente Secreto veio de nenhuma fórmula. Não, é muito particular o filme, né? O Último Azul, muito particular o filme, né? Eu acho que quanto mais tivermos filmes sendo feitos, mais a gente vai ter a possibilidade de achar novas joias. E eu acho natural que é triste, mas eu acho compreensível que uma quantidade grande de filmes não passe pela peneira, né? Porque é muito difícil fazer um filme que... Mas eu acredito no fazer, no artesanato. Tem que ser feito. Eu comecei também num momento em que não existiam muitos filmes em Pernambuco. Hoje, Pernambuco está consolidado, então a única coisa que me ocorre é ter que fazer. A gente tá num momento também que tá acontecendo a corrida pro Oscar, né, segunda-feira a gente vai ter essa revelação aí do filme escolhido que vai representar o Brasil, e eu queria saber de você como é que tá a sua expectativa quanto a isso, também queria saber um pouco de como que tá essa repercussão do filme, né, pelos locais que você tá passando, como é que estão seus sentimentos quanto a isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento. O... Eu
sou um trabalhador do audiovisual, eu faço filmes e eu acompanho meus filmes, né? Eu tenho tido a sorte de ter meus filmes em lugares muito prestigiosos, fora do Brasil e também aqui no Brasil. O Agente Secreto é o filme que chegou com maior força desde o Festival de Cannes, que o filme está rodando em alta. Foi vendido para 94 países, todos os territórios internacionais de cinema. Foi comprado pela Neon, que é uma grande distribuidora dos Estados Unidos, que tem feito campanhas muito fortes, como, por exemplo, para o Parasita, do Bong Joon-ho. O Agente Secreto teve uma reação em Cannes excepcional da imprensa internacional e brasileira também. E no final do festival ganhou prêmios muito importantes. Melhor diretor, melhor ator, Wagner Moura, prêmio da crítica internacional. E o filme só vem crescendo em prestígio, em força, né? Tanto é que esse prestígio internacional tem dado muita energia para o filme também no nosso país, onde ele vai ser lançado em 6 de novembro. Mas quando ele chega na América do Norte agora, que foi no final de agosto, no festival de Telluride, que é o primeiro termômetro do Oscar, aí toda a energia que tinha sido gerada em Cannes agora foi renovada em Telluride. Porque o filme, de novo, já em Telluride teve novas previsões da revista Variety, que é uma espécie de bíblia da indústria americana, colocando o filme como favorito em filme internacional. A Neon, que sabe muito bem fazer uma boa campanha, já está organizando sessões para membros da academia. Eu fui em uma entre Telluride e Toronto, em Los Angeles. Apareceu 154 membros da Academia do Globo de Ouro para ver o filme. Em Toronto, o filme foi super bem, com sessão de gala bem chinfrosa, e fez um barulho na imprensa. E agora, no final do ano, no final do mês, vai para o Festival de Nova York. E tem uma série de compromissos, todos direcionados a uma campanha, né, do Oscar, com sessões da Academia em Madrid, que tem um colégio eleitoral forte, e também para o Goya, em Paris, em Londres, no Festival de Londres, Nova York, Los Angeles e Morelia, que é no México, que também é um festival de muito prestígio. E lá o filme vai ser o filme de abertura, né? Então eu tenho um monte de viagem marcada e um trabalho que eu adoro fazer esse trabalho, que é viajar com o meu filme, conversar, conhecer gente, trocar ideia, tirar foto e às vezes usar umas roupas bem estilosas. Eu gosto. Te perguntar, mas eu queria saber de você se você consegue almejar, visualizar essa questão assim da maior premiação do cinema, né? Tá ali, a gente tá na iminência aí dessa escolha. E eu queria saber se é uma coisa assim, antes de dormir, assim, se você para e tá pensando assim, nossa, pode ser que eu esteja lá nessa premiação, pode ser que o meu filme esteja lá na premiação. Eu queria que você falasse mais diretamente assim sobre esse sentimento pessoal seu, se é uma coisa que você tá esperando, se é uma coisa que você tá almejando agora para essa próxima semana que está por vir. Eu não sei, eu acho mais fácil falar com você depois de acontecer. Eu acho que o Oscar, claro, dá uma importância muito grande ao que você faz como profissional do cinema. E principalmente há uma energia muito grande do brasileiro, né? Dos brasileiros em relação a essa premiação, a essa cultura da temporada de prêmios e do Oscar, né? Então, o que a gente viu ano passado com Ainda Estou Aqui, foi tão incrível ver aquilo. Eu me diverti tanto e ao mesmo tempo fiquei tão impressionado com a força do público brasileiro, que é um público incrivelmente antenado, conectado. E que inclusive agora em Toronto e em Telluride, vários jornalistas perguntaram sobre o público brasileiro. O público brasileiro. E eu disse, não, é incrível. E eles sabem o que querem ver acontecer.
E eu acho que o brasileiro tem uma sensibilidade muito grande para a imagem do Brasil vista de fora, né? Então, quando tem um artista, um atleta, um músico, um cineasta, um filme que o público entende que é bom e que pode representar bem o país lá fora, isso é muito bom. O Gabriel Mascaro falou que o Brasil é o país do futebol, mas também está se transformando no país do cinema, né? O que a gente viu ano passado, com certeza, deixou isso muito claro para todo mundo, né? Kleber, queria agradecer você pela entrevista, pelo tempo que você teve disponível para conversar com a gente, parabenizar pelo filme e desejar sucesso aí com o futuro lançamento nessa leva. Muito obrigado e gostei muito de conversar com você. Obrigado.